Olá, meus queridos amigos, peço desculpas aí e tal. Vamos começar o nosso programa nesse momento geopoliticamente muito engraçado que passamos, que é, que é o momento agora. Tá com um delay aí, vamos lá, cuidado com o delay. Que é o momento em que o Brasil volta a ser taxado pelo senhor Donaldo Trump. Se eu não me Toda engano. visita da família Bolsonaro nos Estados Unidos vem uma má notícia depois. Pois é, Impressionante, né? pois é. O Donald Trumpfel, só pra avisar vocês, o sobrenome dele é Trumpfel, ele tem um sobrenome alemão, e ele fez uma redução pra ficar Trump, né? Ele sempre guarda uma surpresinha pra gente, né? Vocês precisam entender algumas coisinhas sobre Donald Trump antes da gente falar, fazer análise geral, porque esse tema é meio fácil e até repetitivo. O Trump, ele liga primeiro pro Trump, segundo pro Trump, terceiro pro Trump, quarto pra família do Trump, quinto pros amigos de negócio do Trump, sexto por parceiros meio controversos, sétimo para os Estados Unidos da América, oito para um ou outro puxa-saco internacional deles. É isso. O Trump não liga para você. E eu começo a live falando isso porque as pessoas tendem, isso é um comportamento recorrente, a achar que política internacional, dado que existem afiliações ideológicas, é tipo assim, o meu time contra o seu time. E aí o Trump é um aliado nosso. Vocês já viram aqueles memes, né? Eu mesmo tenho alguns memes lá que tem o Spriella, tem o Bukele, tem o Milley, tem eu. As pessoas criam certas fantasias, que tem algum fim eleitoral, as fantasias, claro, e tudo bem se ficar como fim eleitoral, achando que as pessoas são amigos na seara internacional, que todo mundo é bacana um com o outro, que o joguinho, olha, fulano é legal, não, Trump é do nosso time. O Trump não é do nosso time. Eu já falei pra vocês, tá? O Trump acha da gente o quê? São aqueles cucarachas lá da América do Sul, tal, beleza, ok. Nada especial, espero que eles não imigrem pra cá. É só isso. O Trump não tem grandes amores, nada. O Trump se preocupa com o Trump, tá? E qual é o status do Trump agora? Antes de eu falar nas tarifas, a gente tem que pensar esse status, porque vale a pena pegar essa notícia e colocar em tela ao mesmo tempo o vídeo que a gente até viu no Morning Show da Estátua da Liberdade enfrentando o Cristo Redentor. O Trump, ele está com um problemão. Passou já, tá, o primeiro ano de mandato dele, e a despeito de algumas pequenas vitórias que ele obteve, especialmente a vitória da Venezuela, o governo dele não se realizou. A ideia dele impor essas tarifas mundo afora e iniciar esse conflito geopolítico com a China não ficou clara ainda. Essa é uma realidade. E não funcionou e não se pagou. Você tem uma pressão inflacionária sobre a classe média correndo nos Estados Unidos. E eu tô falando de eleitores do Trump. E paralelamente, a gente tá falando aqui de um governo que voltou a se envolver em guerras internacionais. E um governo que se meteu numa guerra, comprando uma briga lá de Israel, com o Irã e etc. E que não foi bem vista pelo eleitorado republicano. Assim, o eleitorado democrata já é contrário ao Trump. Agora o eleitorado republicano tirou o pé do Trump. Então o Trump não tá num bom momento interno. Tá? Teremos eleições das primárias ali nos eleições das midterms ali. E essas eleições parece que não serão muito bacanas para ele. Tá? Então o cenário do Trump é de um cara que precisa, vamos dizer, gerar fatos e elementos para manutenção da sua posição política, e é uma posição que foi abalada. Enquanto você tá pegando esse link, dona Ana, levanta mais um link, tá? Pegue aí popularidade do Donald Trump, pega aí pesquisas de popularidade do Donald Trump, vocês vão ver o que eu tô falando. Então você tem que pegar um cara que não está num bom momento e que se envolveu num conflito contra o Irã que não foi bom para ele. Do ponto de vista, vamos dizer, da política interna, ele se queimou. Ele foi visto novamente como, lá vai os Estados Unidos se meter em outra guerra, mandar os nossos meninos e gastar dinheiro com um conflito que não tem nada a ver conosco. E não pegou bem. Ele não está nesse bom momento. Segunda coisa, tá? O Irã, ele está tentando se tornar uma espécie de representante dos inimigos globais dos Estados Unidos. Então o Irã, vários vídeos que já vem saindo, mostra vídeos de IA bem merda, tá? Slop de IA, mas os vídeos colocam o Irã como se fosse uma força que está resistindo aos Estados Unidos, representando todas as forças que já foram oprimidas anteriormente pelos Estados Unidos. Tem vários vídeos nessa linha. Então toda vez que o Irã vê algum tipo de conflito com os Estados Unidos e alguma nação, eles tentam se colocar ao lado dessa nação, como se fosse o Irã representando a resistência a isso. Então bota aí esse The Economist, mostra aí como é que tá a popularidade do Trump. Desce. Ó, aqui, ó, março de 2025 é quando ele entrou, tá? É a curva dele.
Lá pra esquerda. Março de 2005. Aí. O Trump entrou ali, tá? Ele é a linha vermelha, tá? Então toda essa linha vermelha. Você fala, mas o que é aquela linha cinza do Biden? Eles estão fazendo uma comparação do Biden quando o Biden assumiu o mandato em 21. O Biden assume o mandato em 21 com uma popularidade maior e ela vai caindo, tá? E depois ela vai dar uma mergulhada. O Trump, como vocês podem perceber, ele foi perdendo popularidade ao longo de 2025. Aí vai de janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril ali, ó, de março para abril, você tem vamos dizer, o aprofundamento, não, março para abril agora desse ano, de 26, o aprofundamento do conflito com o Irã. E o que você tem? Um mergulho na popularidade do Trump, um grave mergulho na popularidade. A gente tá falando aí de um cara que tá, vamos dizer, altamente, vamos colocar aqui, reprovado. Tá? Ele está abaixo dos 50%, ele está abaixo da taxa de aprovação, ele está bem mergulhado, tá? Nessa reprovação. E é um cenário muito ruim para o Donald Trump. Se ele vai eleger deputados, senadores, os tais midterms, eleições que acabam avaliando o mandato, a sensação é de que o Trump tá boiando. Ele havia dito que ia colocar os Estados Unidos, olha só, eu vou colocar os Estados Unidos fora de qualquer guerra e eu vou fazer com que os Estados Unidos resolvam na base da diplomacia a guerra Ucrânia e Rússia. Vocês lembram disso? Quem tá no chat fala, lembro. Esse era o argumento do Trump. Tá rolando esse argumento, Donana? Não tá. Os Estados Unidos tá mais. Assim, a guerra da Ucrânia continua e os Estados Unidos estão envolvidos em mais guerras. Tá? O pessoal falou, tá na live. O pessoal, assim, a gente não marcou. Essa live não começou no canal do MB Live TV, né? Não. Como a gente disse ontem, todas as lives, análises renais serão feitas a partir de agora somente no canal do Renan. Que é complicado que a gente. A gente perde público fazendo isso, né? Tem que jogar ela agora na. E a gente, juridicamente falando, não pode começar lá no canal vermelho e depois jogar pra cá. Puta então, saco. a partir de agora, já estejam avisados e comuniquem a todos. Ok. Então, assim, esse gráfico aqui, temos aqui o cenário de Donald Trump. Paralelamente, Donald Trump ele tá sendo muito pressionado. Isso é uma coisa que vem lá do governo Obama com a questão das terras raras, tá? Desculpa, eu tenho que fazer um preâmbulo, mas esse preâmbulo é importante. Os Estados Unidos, eles eram os maiores produtores mundiais das tais terras raras. Produtores não, eles eram os maiores mineradores e tinham a tecnologia do processamento caríssimo e altamente poluente. A empresa americana que cuidava disso, uma empresa que ficava lá na Califórnia, ela vai quebrando e a China vai comprando ativos nessa área e desde os anos 80 a China investe num programa nacional de terras raras. A China começa a investir nos anos 80, tem uma frase muito famosa do Deng Xiaoping, que fala o seguinte, olha, as terras raras serão para a China o que o petróleo é para a Arábia Saudita. E ele começa a montar, já dos anos 80 para os anos 90, uma cadeia complexa envolvendo terras raras na China. Tudo isso porque a China tem muita terra rara, e a China também não tem, vamos dizer, grandes leis ambientais que impedem eles de fazer um tratamento e o processamento das terras raras que polui demais. Então, China se encaminha para isso. No governo do Obama, você já começa a ter, né, esse mal-estar com o fato da China ter a produção desses minérios e dos Estados Unidos depender deles. E aí, quando os Estados Unidos vão para uma guerra tarifária com a China avisa, eu vou tarifar então a terra rara. Se tarifou terra rara, e na verdade os ímãs, semicondutores, todos os produtos oriundos dessa produção e processamento das terras raras, a indústria de alta tecnologia da China, dos Estados Unidos acaba. Há pânico em geral nos Estados Unidos, e a gestão Trump precisa procurar parceiros para isso, tá? Então o contexto, eu preciso colocar o contexto americano dentro desse prisma, tá? Estamos falando disso que a gente quer fazer uma análise séria sobre esse tema. Então, vocês têm o contexto aqui na mesa. Segundo ponto que é importante a gente colocar na nossa análise. Relação dos Estados Unidos com a América Latina. Todo mundo sabe, eu já comentei em live, o Orlando já escreveu muito, a gente tem uma revista Valete dedicada a isso, aquela que os Estados Unidos estão com a perna toda arreganhada, né, do lado de um chicano e de um brasileiro. Os Estados Unidos, eles entendem que numa guerra com a China, a América Latina é uma reserva de valor. É uma reserva de valor porque ela tem recursos minerais, recursos geopolíticos estratégicos. Por exemplo, a área dela, a área de passagem entre o Ocidente e o Oriente, o Canal do Panamá é um exemplo. Recursos naturais que vão da Groenlândia até a Patagônia. Posição no globo para você posicionar armas e exércitos. Um exemplo é a Groenlândia. A Groenlândia, como está no topo, você pode atirar um míssil que sai da Groenlândia e chega na Rússia. Você tem várias vantagens aqui no continente americano, que é vista como uma reserva por parte dos Estados Unidos. E os Estados Unidos começaram a fazer a sua opção de gestão nessa reserva. Coloca o Marco Rubio como secretário de Estado.
E eles começam a interferir. Ah, eu vou tomar a Groenlândia, não, Panamá é meu, não, invade a Venezuela, não, vou resolver Cuba. E aí estão interferindo, e estão interferindo inclusive no Brasil. O Brasil, que é um aliado na América Latina, geopolítico durante o governo Lula, da China. Então, coloque todos esses elementos aqui, dentro deste contexto geral, tá? Aqui no Brasil, ele tem um aliado político que ele considera um aliado leal e devotado a ele, que são os Bolsonaro. Coloque na mesa também o fato do Joesley Batista, o maior produtor de proteína animal do mundo, ser hoje um doador do Trump e um parceiro de negócios do trumpismo lá em Mar-a-Lago. Coloque as interferências eleitorais que eles querem fazer no Brasil e o interesse, vamos dizer, descarado que eles têm sobre as terras raras. Coloque a ideia que hoje o Joesley Batista comprou a Avibras, que ele está investindo em termoelétrica no Brasil, que ele já saiu do ramo da carne no Brasil e que ele também está interessado em comprar terras raras no Brasil. Coloque o fato do Joesley Batista, parceiro do Trump, ter comprado poços de petróleo na Venezuela. Inclusive comprou com o ouro caro. Tá? Então há um novo interesse político do governo americano nas terras raras no Brasil, do governo americano em controlar e tutelar a América Latina e do governo americano colocar de joelhos e tutelar o Brasil. O Brasil sendo visto pelo governo americano como um parceiro que precisa ser colocado numa posição menor, importante porém menor, como fornecedor de recursos e parque de diversões para seus políticos e aliados, dentro do contexto em que a América inteira, da Groenlândia até a Patagônia, fica sob comando geopolítico dos Estados Unidos. Ok? Tá tudo na mesa. Eu falei assim, Renan, entendi. Agora vamos ler o jogo. Vamos ler o jogo. Eu sei, e já até comentei em entrevistas, que o governo americano tem um interesse aberto em destruir o PCC. Eles consideram o PCC uma entidade anômala, uma entidade que tem atividades nos Estados Unidos e que precisa ser enfrentada. O governo americano não liga pro Comando Vermelho, tá? O governo americano liga pro PCC. Isso eu tenho informações pessoais. Eu sei disso, já conversei com americanos importantes, gente de governo que coloca uma preocupação bem especial no PCC. Eu sei desse elemento, tá? E do outro lado, eu também sei que o Donald Trump está numa relação, num jogo complicado, mas positivo com o Lula. Tá? Então há um jogo complicado, entretanto positivo, com o Luiz Inácio Lula da Silva, em que o Lula é um parceiro que cede, mas que joga junto, que se pressiona, e o Lula pode ceder e intenciona ceder nas terras raras. O Lula não é mais aquele parceiro preferencial da China aqui. Na verdade, nem a China mais vê o Brasil nesse cenário.